Boa tarde, amigos telespectadores da programação da TV Ativa Beira-Rio. É com muita alegria, mais uma vez, entramos na tua casa para te transmitir a palavra de Deus aqui no programa O Viver é Cristo. Está aqui do meu lado o presbítero Antônio Matias, ali da Casa de Oração, da Rua Moraes Barros. Amado irmão, muito obrigado por ter vindo. Qual é o tema da mensagem de hoje? Que todos estão ansiosos. É o slogan do programa. O Viver é Cristo. Então você vai explicar o porquê do nome? O Viver é Cristo. Esse é o tema da mensagem desta noite. Muito bem, amados telespectadores. Nós queremos que você hoje esteja atento. Nós vamos falar, o irmão vai transmitir a mensagem de Deus falando o nome do programa, O Viver é Cristo. Explicar para você um pouco do Viver é Cristo. Primeiro versículo de abertura do programa é Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus te abençoe. 30 minutos onde Deus fala com você agora no programa O Viver é Cristo. Amigo e minha amiga, eu peço licença para entrar no seu lar e trazer a mensagem do nosso bondoso Deus. Eu quero compartilhar com você a mensagem desta tarde, a mensagem de salvação. O que nós vamos falar aqui hoje é com respeito da doutrina da salvação. A doutrina da salvação. Então nós vamos observar que a salvação ela é para todos. E o Senhor Deus, Ele esclarece através da Bíblia Sagrada a salvação. Quando nós abrimos a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ver que João narra a respeito do Filho de Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador.
E diz no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. A luz é vida e o viver é Cristo. Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós vimos que a provisão da salvação, nós temos a participação da nossa salvação, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como no princípio houve a participação da Trindade na criação do universo. Nós vimos que Deus, o Pai, ele planejou a criação e o Filho executou, como diz aqui na palavra de Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Senhor Jesus, o Filho, nós temos a obra do Filho, o plano do Pai, a obra do Filho e a ação do Espírito Santo, porque nós vimos lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava ali olhando, observando, para que ele pudesse depois entrar em ação. Então nós vimos que o plano do Pai foi, a Bíblia narra que o Pai planejou para a nossa salvação antes da fundação do mundo. Quando nós lemos em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nós vimos que então o Pai já tinha o plano da nossa salvação, antes que criasse o mundo e todas as coisas. O Filho, a obra do Filho foi na nossa redenção, na nossa salvação. Ele realizou a obra da nossa redenção ali na cruz do Calvário. Ele veio a este mundo para julgar os nossos pecados, porque os nossos pecados que estava nos condenando diante de Deus, e os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus, mas Jesus veio para apagar os nossos pecados. E o apóstolo Pedro, escrevendo na primeira carta, no capítulo 2, o versículo 24, ele diz a respeito de Jesus: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Então nós vimos aqui o Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Ali ele julgou os nossos pecados. E ali ele teve a grande vitória sobre o inimigo das nossas almas na cruz do Calvário. E depois nós vimos a ação do Espírito Santo. Nós vimos que o Espírito de Deus, Jesus prometeu o Espírito Santo ainda antes dele ir à cruz, que era outro Consolador. Que quando o outro Consolador, o Espírito da verdade, vier, quando ele vier, em João capítulo 16, versículo 8, ele diz: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo, todas as pessoas que vivem no mundo, vai ouvir e ouve a palavra de Deus, e o Espírito Santo intercede, convencendo que ele é uma pessoa pecador. Então o Espírito convence que somos pecadores, e convence do pecado, porque quando Jesus esteve aqui no mundo, não creram nele, mas agora através da palavra, depois que realizou a obra da cruz, e através da palavra, o Espírito Santo vai convencer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, cremos no Senhor Jesus, nessa obra redentora da cruz, e convencerá também da justiça. Por que a justiça? Porque ele voltou ao céu da onde ele veio, onde estava entronizado no céu, ali ele voltou para o céu e está
coroado de honra e de glória lá no céu. Então ele convencerá do pecado e da justiça e do juízo. Por que do juízo? Porque o príncipe desse mundo já foi julgado. Então, o príncipe desse mundo, que é Satanás, e Cristo na cruz do Calvário, ele julgou os nossos pecados, esmagando a cabeça da serpente, que é Satanás, ali na cruz do Calvário, quando ele consumou toda aquela obra da redenção. Então, nós temos aqui a provisão da nossa salvação, mas nós temos também as bênçãos da salvação. As bênçãos, por quê? Porque a salvação ela tem 3 facetas. A salvação, primeiro, é a salvação da penalidade do pecado. Que penalidade, que pecado é este? Do pecado que nós nascemos com ele. O pecado de Adão, que passou a todos os homens, e por isso diz a palavra de Deus em Romanos 5:12, todos pecaram, e todos precisam da graça e da misericórdia de Deus. Então, este é a salvação da penalidade do pecado, que Cristo julgou os nossos pecados na cruz. Agora nós somos salvos, se nós cremos nessa obra redentora. João, escrevendo nesse capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então nós vimos aqui que o nosso pecado já foi julgado, e aqui nós temos vida, é a luz da verdade, a luz da palavra de Deus, a luz é vida. Então Cristo é o nosso viver, Cristo vive em nós, quando cremos e aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Então aqui nós estamos salvos eternamente da ira de Deus sobre o pecado. Agora, tem o segundo ponto, que nós vamos ver, o pecado é a salvação do poder do pecado. E como podemos salvar do poder do pecado? Por quê? Porque nós somos salvos já do pecado que nós nascemos, mas agora nós temos que se salvar do pecado diário, pecado do nosso dia a dia. Por quê? Porque a nossa natureza não muda. O que muda em nós e transforma a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, através do Espírito Santo que nós recebemos no nosso coração, ele guia toda a verdade. Mas a nossa natureza continua a mesma coisa. Então nós precisamos dominá-la. Ela não muda, mas ela tem que ser dominada. E dominada de que forma? Através do ensinamento da palavra de Deus, das orações, e do Espírito Santo que nos guia, que nos ensina, que nos guarda, que nos protege. E o Senhor Jesus, lá em Mateus 6:13, quando ele ensina a fazer a oração do Pai Nosso, nós vimos no capítulo 6, no versículo 13, ele diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso que nós temos que fazer no dia a dia, orando, buscando a Deus, porque nós somos tentados a pecar. Nós ainda estamos sujeitos ao pecado, o pecado do dia a dia. Por quê? Porque nós temos 3 grandes inimigos que nós temos que lutar contra. Primeiro é Satanás, segundo é o mundo, e terceiro é a nossa natureza. Então nós vemos que Satanás incita. O mundo mostra as suas glórias, as suas maravilhas para o desejo da carne. E o nosso corpo, a nossa natureza deseja o pecado. E por isso que nós temos que estar cada dia procurando salvar do poder do pecado. Terceiro ponto é a salvação da presença do pecado. Como da presença do pecado? Quando que nós vamos ser salvos da presença do pecado? E a palavra de Deus diz bem claro e nos exorta. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio cremos. O que quer dizer isso? A nossa salvação está mais perto, porque já fomos salvos já no começo, quando cremos, e nós estamos orando para ser salvos no dia a dia. Mas essa salvação, o terceiro ponto dessa salvação é da presença do pecado, porque quando nós partirmos deste mundo e for para o que o Senhor nos arde no céu, e lá no céu não existe pecado. Nós saímos do mundo, saímos da presença do pecado. Nós estamos longe do pecado, nós estamos no céu com o Senhor Jesus. Nós vimos que
quando nós partir deste mundo, nós somos glorificados no céu, juntamente com o Senhor Jesus. A nossa salvação, ela não é única. Salvação não é uma única, mas é, na verdade, um extraordinário pacote com toda sorte de bênçãos espirituais. Cabe a nós conhecê-las, pois estão reveladas na palavra de Deus, e tomar posse dela. A bênção da salvação. A palavra de Deus, nós temos aqui, separei 7 bênçãos preciosas a respeito da nossa salvação. Nós temos, primeira bênção é o perdão de Deus. Porque Deus nos perdoa quando nós pedimos perdão. Quando nós reconhecemos que somos pecadores. Quando nós reconhecemos que nós estamos longe de Deus, separados de Deus. E nós carecemos da glória de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e necessitam da glória de Deus, das bênçãos de Deus. Então nós precisamos primeiramente reconhecer que somos pecadores e pedir o perdão. E Ele está pronto para perdoar. Pronto para nos, de braços estendidos para nos alcançar. E sem o poder do sangue do Senhor Jesus, que traz o perdão para nós, porque Ele pagou na cruz. Então, agora nós somos salvos. Então, nós lemos em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, para redimir os nossos pecados, nós precisamos pedir o perdão a Deus. O segundo ponto é a justificação. Como que nós somos justificados? Nós vimos ali na obra do Filho, quando Pedro fala com respeito dele carregando no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Nós vimos que para que nós, mortos para o pecado, morrer para o pecado, e vivamos para quê? Para a justiça de Deus. Porque nós somos injustos, porque quando vivemos nossos pecados. Agora, quando nós cremos no Senhor Jesus, na obra da cruz, nós somos justificados diante de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, ele diz que Jesus, ele foi entregue na cruz e morreu por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Morreu sim, mas o terceiro dia ele ressuscitou, ele subiu ao céu para a nossa justificação. Nós somos justificados diante de Deus. E por isso que quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Então, nós somos libertos da condenação, nós somos justificados diante de Deus, ninguém pode nos acusar diante de Deus, porque Cristo nos justifica. Depois, o terceiro ponto é a redenção. Nós fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Redimido quer dizer aquele que pagou o preço e reteve aquela pessoa que estava sendo sequestrado. Nós fomos sequestrados por Satanás, mas Cristo veio e nos pagou o preço do sequestro e fomos redimidos. Mas que preço é esse? Pedro, escrevendo na primeira carta, no capítulo 1, versículo 18, 19, ele diz que não foi com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus que nós fomos redimidos. Depois vem a regeneração. Nós fomos regenerados pelo Espírito, o Espírito da promessa. Nós fomos regenerados. Então nós somos regenerados pelo Espírito. E a santificação, que nós somos santificados no poder do Senhor Jesus. Quando apaga os pecados, nós somos santificados. E também a glorificação. Glorificado nós somos quando partir deste mundo estiver no céu, junto com o Senhor Jesus, nós seremos glorificados. Porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz que a nossa pátria não está aqui na terra, está no céu, o qual nós aguardamos, o nosso Senhor e Salvador, que quando Ele vier, Ele nos transformará o nosso corpo de humilhação para igual ao corpo da sua glória, e assim nós seremos glorificados com o Senhor Jesus. Eu vou encerrar esta mensagem. Eu quero desejar a todos, meu amigo, minha amiga, que tenham ouvido esta mensagem, pense bem na doutrina da salvação. A salvação do que o Senhor Deus tem para nos dar através do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero dizer que o Senhor possa estar abençoando a você a entender esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Me leva, vamos, Padre, me leva.
divinal aqui firmamos, teu culto celebramos com fervor. Hoje dedica-se este novo templo, marco altaneiro no favor de Deus. Ó, vem, Senhor, teu povo aqui contempla, sim, vem abençoá-lo lá dos céus. Muito fervorosas graças te rendemos por esta casa de oração aqui, pois nela, ó Deus, o culto a ti daremos, ungidos com ardente fé em ti. Seja teu evangelho aqui pregado aos pecadores com intenso amor, e busquem o perdão do seu pecado aos pés do nosso amado Redentor. Ó, todos quantos nessa casa entrarem, instruam-se de Deus na santa lei, e faz, ó Pai, também se consolarem os tribulados dessa tua lei. Faze que nesta casa sempre habitem os teus fiéis em plena comunhão, que teus favores sempre lhes incitem a tua casa amar de coração. Me leva tua vontade, me leva. Nesse momento nós vamos interceder a Deus a favor de todos que estiverem nos assistindo aqui no programa Viver é Cristo. O irmão Antônio Matias vai estar orando a favor de todos os nossos telespectadores. Pai Santo e Glorioso, nós agradecemos a Ti por esse grande privilégio que nós temos de poder transmitir a Tua Palavra através da TV Ativa Beira Rio e nesse programa O Viver é Cristo. Nós rogamos a Tua bênção, Pai, que Tu possa conceder e permanecer esse programa no ar, abençoando a todos e abençoando a todos aqueles que nos assistem, que estão ouvindo a Tua Palavra e assistindo, Senhor, à mensagem da Tua Palavra. Abençoa a todos. Nós damos graças em nome do nosso amado e querido Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram nos assistindo no programa de hoje, desejar a todos uma ótima final de tarde. Até o próximo programa Viver é Cristo, todo sábado às 16 horas, aqui na sua TV Ativa Beira Rio.